Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Então, vamos dar continuidade a este maravilhoso programa de leitura do Srimad Bhagavatam através da TV Mayapur português. Hoje nós temos o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 8, verso 40, que é a continuidade do que estamos lendo. Esse tema é de suma importância. Vamos ler o verso, palavra por palavra. Então, eu vou ler o verso sozinho, recitar o verso em sânscrito sozinho, e então vamos ver a tradução e o significado que são dados por sua divina graça C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Todas essas Janapada, cidades e vilas, Sridhar, florescidas, Supatva, natureza, Ausadhi, ervas, Virudha, vegetais, Vana, florestas, Adri, colinas, Nadi, rios, Udanvanta, mares, Ri, certamente, Edhante, aumentando, Tava, por vosso, Vikshitai, visto. Imejana padasridha supak vausadi virudha vanadri nadi udavanto riedante tava vikshitai. Tradução: todas essas cidades e vilas estão florescendo sob todos os aspectos, porque as ervas e cereais existem em abundância, as árvores estão cheias de frutas, os rios estão fluindo, as colinas estão repletas de minerais e os oceanos plenos de riquezas. E isso tudo se deve ao vosso olhar sobre eles. Significado: a prosperidade humana floresce pelas dádivas naturais e não por gigantescos empreendimentos industriais. Os gigantescos empreendimentos industriais são produtos de uma civilização sem Deus e causam a destruição dos nobres objetivos da vida humana. Quanto mais continuarmos a aumentar essas indústrias problemáticas para sufocar a energia vital do ser humano, tanto mais haverá inquietação e insatisfação das pessoas em geral. Embora apenas umas poucas possam viver suntuosamente através da exploração. Ponto. As dádivas naturais, tais como cereais e vegetais, frutas, rios, as colinas de joias e minerais e os mares cheios de pérolas, são supridas pela ordem do Supremo e, de acordo com seu desejo, a natureza material os produz em abundância ou os restringe de tempo em tempo. A lei natural é que o ser humano pode aproveitar essas divinas dádivas da natureza e com elas prosperar satisfatoriamente, sem ser cativado pela motivação predatória de assenhorear-se da natureza material.
Quanto mais tentarmos explorar a natureza material de acordo com nossos caprichos de gozo, tanto mais seremos enredados pela reação de tais tentativas predatórias. Se temos suficientes cereais, frutas, vegetais e ervas, então qual a necessidade de manter um matadouro e matar os pobres animais? Um homem não precisa matar animal algum se ele tem suficientes cereais e vegetais para comer. O fluxo das águas de um rio fertiliza os campos, e isso é mais do que necessitamos. Os minerais são produzidos nas montanhas e as joias no oceano. Se a civilização humana tem suficientes cereais, minerais, joias, água, leite, etc., por que então deveria ansiar por terríveis empreendimentos industriais à custa do trabalho de alguns homens desafortunados? Mas todas essas dádivas naturais dependem da misericórdia do Senhor. Aquilo que necessitamos, portanto, é ser obedientes às leis do Senhor e alcançar a perfeição da vida humana através do serviço devocional. As observações de Kunti Devi apontam justamente para isso. Ela deseja que a misericórdia de Deus seja-lhes concedida para que a prosperidade natural seja mantida por sua graça. Ime janapada sridha supakvo sadhi virudha vanadrinadi udanvanto hiedante tava vikshitai. Todas essas cidades e vilas estão florescendo sob todos os aspectos, porque as ervas e cereais existem em abundância. As árvores estão cheias de frutas, os rios estão fluindo, as colinas estão repletas de minerais e os oceanos plenos de riquezas. E isso tudo se deve ao vosso olhar sobre eles. Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Hare Krishna, muito obrigado a todos que estão participando nesse momento ao vivo, inclusive a turma daqui do Centro Hare Krishna. E também agradeço aqueles que vão poder assistir em outro momento, depois dessa aula aqui agora. Nós vemos que esse texto é apresentado por Shaunakarishi para os sábios de Naimisharanya, dentro do contexto dos diálogos do Srimad Bhagavatam, e esta fala, representada aqui neste verso número 40, é exatamente de Kunti Devi. O título do capítulo é As Orações da Rainha Kunti. Mas este capítulo tem 4 temas principais. Já ocorreu a guerra de Kurukshetra, os soldados, né, os militares da guerra já foram mortos. Os sobreviventes estão reunidos em luto, velando pelos mortos, assim, num estado de tristeza. E Krishna também está presente com eles. Entre eles se encontra Dhritarashtra, sua esposa, Gandhari, e
também estão os Pandavas ali presentes. Krishna está também presente junto com outros sábios, tentando trazer para eles um consolo pela grande perda que eles tinham acabado de passar dos parentes e amigos que haviam falecido. Também aquele era um momento de despedida de Krishna. Krishna estava aproveitando aquele momento de reunião para partir para Dwarka, o seu reino com os Yados, onde ele era o rei com suas rainhas e que tinha deixado para trás para poder fazer uma visita a Hastinapura e se encontrar com parentes, conhecer os Pandavas, se encontrar com parentes que não tinham tanta proximidade. Krishna foi um filho adotivo. Ele nasceu como filho de Vasudeva e Devaki, que deram-no para Yashoda e Nanda Maharaj cuidarem, criarem em Gokula. Ele cresceu nessa região de Vrindavana, Gokula. Daí ele vai para Mathura, toma as devidas providências para reencontrar com os seus pais, assim chamados de biológicos, Devaki e Vasudeva. Então ele segue para Dwarka e ali ele vai montar o seu reino com suas rainhas, seus palácios, se estabelecer. E depois vai fazer um passeio para conhecer os parentes em Hastinapura. É então que ele se depara com a situação, claro, se depara já com toda a consciência, porque ele é a suprema personalidade de Deus, e a característica de Krishna é de ser onisciente. Evidentemente, ele sabia o que estava acontecendo, mas ele chega no papel de uma pessoa comum, de um rei visitante, de um parente e amigo, e vai interagir com todos naquele estado de espírito. Faz uma amizade inquebrantável com Arjuna, e então a guerra não pode ser evitada, e a guerra acontece, a guerra termina com uma grande carnificina, né? Muitos foram mortos, e agora eles estão reunidos para a despedida de Krishna, para ele voltar para o reino dos Yados, em Dwarka. Os parentes de Vasudeva, que eram parentes dele, que também, por esse mesmo vínculo de Vasudeva, ele era parente da família real em Hastinapura, porque Kunti era irmã de Vasudeva, então Krishna era sobrinho de Kunti, e era, portanto, primo dos filhos dela, os Pandavas, e também dos outros por ali. Então, Krishna está se despedindo. Esse é o primeiro tema desse capítulo. O segundo tema é quando Uttara, já Krishna está na sua quadriga para partir, e Uttara, uma menina de 16 anos aproximadamente, talvez menos até, porque ela estava viúva, o marido dela, Abhimanyu, tinha 16 anos quando morreu. Então, ela tinha até menos que isso. E ela vem com um nível de maturidade espiritual imenso. E ela se aproxima de Krishna na quadriga e com toda a compreensão espiritual, ela diz a Krishna que está sendo perseguida por uma Brahmastra que vinha com a intenção de matar o filho dela que estava no ventre, e, portanto, ela pedia que ela pudesse morrer, mas o seu filho permanecesse vivo. A característica histórica e a importância política por trás da devoção de Uttara, por trás do desejo honesto de uma mãe de proteger seu filho, mesmo sendo viúva, e por trás disso existe
também a herança dos Kurus. O filho de Uttara seria o último o último membro vivo da dinastia Kuru. Assim, para a descendência. Ele era filho de Abhimanyu, era neto de Yudhishthira, né? Neto dos Pandavas. Então, essa é a importância a nível de descendência da família dos Pandavas e da dinastia Kuru, porque todo o lado de Dhritarashtra havia sido morto na batalha. Bom, o terceiro tema é o tema das orações da Rainha Kunti. Então, que vai do verso 18 até o verso 44. São 52 versos nesse capítulo, e é um capítulo grande, considerando o Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam não tem, normalmente, capítulos tão longos assim, mas esse capítulo tem 52 versos. Então, a Rainha Kunti está se apresentando nessa divisão de versos, do verso 18 até o verso 44, quando a Rainha Kunti se expressa sua devoção, expressa sua maturidade espiritual, evidentemente, e expressa completamente o seu coração em amor e confiança. Esses versos também são divididos em subseções. Eu tenho uma anotação aqui do livro Bhagavata Sambodhini. Eu vou mostrar para vocês, eu vou dar para vocês essa divisão dessas 6. Então, do verso 18 até o verso 20, é a primeira subseção. O tema seria conhecendo o Senhor Supremo, ou reconhecendo, fazendo a devida apreciação, o reconhecimento de que Krishna é o Senhor Supremo. Então, a Rainha Kunti fala, nesses 3 versos, ela vai dizer que ele é o Senhor Supremo que existe tanto dentro quanto fora, dentro do coração como fora do coração, como dentro deste universo e fora da existência material. Ela vai dizer também que ele é normalmente invisível, porque está encoberto pela cortina da ilusão material, a cortina de Maya. No verso 20, ela vai dizer que ele é reconhecido apenas pelos Paramahansas. E ela, na condição de mãe, de rainha, de princesa, ali dentro daquela situação, e de mulher ocupada nos afazeres específicos de mãe, etc., Krishna não se revela facilmente. Ele se revela para os Paramahamsas, segundo Kunti expressa isso no verso 20. Aí entramos na segunda subseção desse capítulo, que vai do verso 21 até o verso 25. Nessa subseção, ela revela como ela é afortunada. Então, são 5 versos, e ela diz que Devaki e Vasudeva são afortunados, porque Krishna nasceu deles. Vasudeva é irmão dela, então ela está se identificando com Vasudeva e com Devaki. Mas ela diz que ela também é afortunada por ser capaz de ver os pés de lótus de Krishna. E que ela ainda é mais afortunada do que Devaki. Licença. Mais afortunada do que Devaki, porque o Senhor Krishna foi capaz de proteger os filhos dela. E Devaki foi privada de viver com seus próprios filhos. E também ela admite, revela, reconhece que Krishna foi aquele que a protegeu junto com seus filhos de tantas calamidades. E ela descreve essas calamidades que são
bonitas e interessantes de nós compreendermos, para vermos o grau da seriedade dos problemas que ela ultrapassou com a sua família, né? Então, ela, no último verso, ela vai dizer algo que é talvez a parte mais famosa das orações da Rainha Kunti, quando, de uma maneira que só ela pode dizer, ela diz que deixe que todas essas calamidades ocorram repetidamente, porque assim ela é capaz de poder ver a pessoa suprema. É muito especial isso. Depois vem a terceira sessão, que vai do verso 26 ao 28. Depois vem a subseção, né? Que vai falar sobre as qualificações para uma pessoa se aproximar do Senhor Supremo. Depois do verso 29 a 31, ela vai descrever a natureza do Senhor e o seu comportamento inconcebível. Depois, do verso 32 ao 36, ela vai apresentar diferentes opiniões a respeito do nascimento do Senhor Krishna, mostra o nível de cultura que ela tem. Ela era uma rainha, evidentemente tinha cultura, e ela vai falar sobre como pensam os yogis, como pensam os monistas, etc., a respeito do nascimento do Senhor. E, por fim, chegamos na subseção, onde este verso 40 está inserido. A subseção tem um título didático como o apelo por mais associação. Vai do verso 37 ao 43, é onde a Rainha Kunti diz que não queria que ele fosse embora para Dwarka. Lembrem que ele está na quadriga, pronto para partir. E ela quer demonstrar que não gostaria que ele fosse. Porém, o seu senso do coletivo, a sua compreensão a respeito do outro, ela diz, por um lado, eu gostaria muito que você ficasse para poder dar associação a meus filhos e a mim mesma. Porém, os nossos parentes, os yados, Vasudeva, Devaki e todos os yados que estão em Dwarka vão ficar privados da sua associação. É muito bonito isso. É um exemplo da Rainha Kunti tão especial quanto o exemplo de dizer que queria que todas as calamidades viessem, porque agora ela está mostrando também a sua preocupação para com o outro, coisa que não faz parte, uma parte muito grande dos nossos valores humanos, dos valores humanos que nós adquirimos facilmente na cultura atual que estamos inseridos. No máximo, esses valores têm uma conotação política e nós queremos uma organização social, uma organização do Estado, mas não estamos tão interessados no nosso autoconhecimento, no nosso processo de autorrealização. Não é tão comum hoje em dia isso. Então, por isso é tão especial que nessa subseção do 37 até o 43, ela possa fazer esse apelo por mais associação e, ao mesmo tempo, dizer e revelar que ela compreende a situação dos yados. Bom, aí chegamos no nosso verso. Fizemos uma contextualização, como eu normalmente tenho feito nas aulas que tenho dado aqui no TV Mayapur, e aí chegamos nesse verso, no verso 40. E no verso 40, que é o verso que deveríamos estar estudando desde o começo da aula, esse verso, Rainha Kunti fala com o conhecimento de ecologia, o conhecimento de meio ambiente, que é para deixar qualquer ecologista de hoje em dia feliz, satisfeito. Ela fala com uma linguagem poética, com uma linguagem de preservação de meio ambiente, de reconhecimento de meio ambiente, e mais do que isso, ela fala com a visão teísta de quem sabe quem é que está por trás de todo o meio ambiente, com a sua opulência, com a sua função de servir todas
a biodiversidade, todos os seres que compõem a biodiversidade, inclusive os seres humanos. Vou repetir só para vocês observarem esse verso sob esse ângulo de visão que eu acabo de apresentar. Todas essas cidades e vilas estão florescendo sob todos os aspectos, porque as ervas, os cereais existem em abundância. As árvores estão cheias de frutas, os rios estão fluindo, as colinas estão repletas de minerais e os oceanos plenos de riquezas. E isso tudo se deve ao vosso olhar sobre eles. Viram só? É isso, ela está reconhecendo que a natureza material, que a opulência da natureza material repousa, sim, em uma pessoa, que essa é a pessoa suprema, é Deus, é a suprema personalidade de Deus, e que essa pessoa suprema, a suprema personalidade de Deus, não é ninguém além daquela pessoa que está ali, naquela quadriga, pronto para dar no pé, pronto para voltar do arca, que é o sobrinho dela e que vai deixá-la com muita tristeza junto com seus filhos por um sentimento de separação genuíno. A rainha Kunti, nesses versos de 18 até o 43 especificamente, vai demonstrar a sua relação eterna com Krishna, de Vatsalyarasa, porém com o estopim específico de Dasyarasa, de serva. Ela se põe na posição de reconhecer a pessoa suprema, porque em Vatsalyarasa, geralmente, os pais são capazes até de dar umas palmadas, puxar a orelha, colocar de castigo, mas na posição de servo, isso desaparece no Vatsalyarasa. Quando existe essa sandhya de Vatsalyarasa com Dasyarasa, então o que vai predominar é o espírito de serviço, que é o que predomina nas orações de Srimati Kunti Devi. Kunti Devi, com toda a sua cultura de rainha, com toda a sua poesia, com todo o conhecimento que ela adquiriu de boas maneiras, de etiqueta e tudo mais, ela se dirige à pessoa suprema na posição da serva mais apegada ao darshan dos pés de lótus dele. E essa é a posição específica da rainha Kunti como serva de Krishna naquele momento que ele parte para Dwarka. Agora, dentro do contexto do Bhagavatam, o que eu poderia falar é isso. Agora, vamos fazer um pouco de um estudo rápido a respeito do significado. Porque no significado, Prabhupada, como sempre, nos leva a refletir sobre o nosso estado de condicionamento atual, sobre a cultura em que estamos inseridos hoje. E nesse significado, ele nos propõe reflexões muito importantes, principalmente a respeito da industrialização. O nosso país é considerado um país em desenvolvimento, o país, me refiro agora ao Brasil, eu sei que tem pessoas de outros países também aqui, mas o Brasil faz parte de um país em desenvolvimento, cujo foco de grande importância é a industrialização. Até mesmo quando pensa em agricultura, países assim pensam no agronegócio, na industrialização dos alimentos, o que tem uma certa justificativa, evidentemente, porque se as pessoas migram da região rural, onde eles poderiam plantar através de uma agricultura familiar, ali simples, com um espírito agroecológico, e ela sai dali, vai para uma grande metrópole, viver em arranha-céus verticais e onde se quer ver um pedaço da terra, um pedacinho de terra, né? Então, é preciso que o alimento chegue até esse arranha-céu, que passe por todas as etapas, subindo até o elevador, que vai levar até o fogão ou forno lá da casa para cozinhar. Então, por isso, há uma certa justificativa
Porém, o que Prabhupada fala aqui é da ameaça dessa superindustrialização. E vale a pena refletir sobre isso. Não é um tema que possa ser esgotado com algumas palavras que eu possa dizer aqui, ou mesmo com alguns pontos que Prabhupada possa trazer. Mas não é um ponto que deve ser negligenciado quando nós estudamos o Bhagavatam, reconhecendo quem é o tradutor e o comentador do Bhagavatam. Prabhupada é o tradutor, ele nos apresentou o Bhagavatam. Então ele tem essa realização Bhaktivedanta, que tem o conhecimento completo do Bhagavatam, ele tem essa realização e ele quer experienciar conosco a sua própria realização como autor dos seus significados. Ele quer nos levar a acompanhar a sua linha de raciocínio. Isso é comum para todos aqueles que escrevem livros, e Prabhupada não modifica isso. Além de que ele não é um autor comum. Ele é uma pessoa dotada de poder pela Suprema Personalidade de Deus, um verdadeiro Shakti-Avesh Avatar. E esses significados que Prabhupada produz são seus êxtases espirituais. Ele disse isso, ele reconheceu isso em si mesmo, que esses significados são seus êxtases espirituais. Bhava é a demonstração da Bhava de Krishna, Bhava de Prabhupada para com o tema de Krishna, o tema absoluto, a Suprema Personalidade de Deus, nessa forma do Shastra. Então, Prabhupada, em seus significados, ele nos leva a reflexões sumamente importantes, mesmo se nós somos habitantes de algum desses arranha-céus nas grandes metrópoles que estamos vivendo. Não precisamos descer o elevador de mochila nas costas e fugir para o campo. Não é isso. Não é essa a proposta. Mas nós precisamos ouvir o que o Acharya, fundador da sociedade, que aceitou o desafio de imprimir e divulgar esses livros que Prabhupada fez. Prabhupada já saiu desse mundo há 44 anos exatamente. No próximo mês, novembro, comemoramos o 44º aniversário da partida de Prabhupada desse mundo. E seus livros continuam sendo editados, continuam sendo publicados, continuam sendo divulgados, distribuídos para a iluminação dos seres humanos, homens e mulheres, que estão vivendo em todas as partes desse mundo material, aqui, desse planeta, tá? Desse planeta. Bom, então, no significado, o Prabhupada vai nos levar, já de começo, como ele é bem didático, já no começo ele já solta uma bomba. A prosperidade humana floresce pelas dádivas naturais e não por gigantescos empreendimentos industriais. Ponto. Então, esse é um texto excelente para servir como modelo para quem está aprendendo a escrever textos. Na introdução, solta a bomba. Todo mundo tem que saber do que se vai falar. E Prabhupada está aqui já dizendo essa prosperidade que todo mundo está procurando, e até já existe teologia da prosperidade. Então, essa prosperidade que todos estão procurando, até em nome de Deus, floresce pelas dádivas naturais e não por gigantescos empreendimentos industriais. Pronto. Esse é o Prabhupada começando. E a partir daí, ele vai dando diferentes temas para nossas reflexões. E como pessoas dotadas de capacidade de compreender pela própria inteligência, ao nos deparar com um significado desse de Prabhupada, nós vamos querer mergulhar, vamos querer deixar a nossa inteligência abrir todas as suas portas, livrar-se de todos os seus preconceitos, de ideias preconcebidas baseadas na teoria materialista, e vamos tentar examinar com uma visão crítica, de acordo com a visão de Prabhupada, aplicar esses critérios críticos de Prabhupada na sociedade que estamos vivendo nesse exato momento. Então, por aí vai, Prabhupada vai explicando que quanto mais tentarmos explorar a natureza material de acordo com nossos caprichos de gozo, tanto mais seremos enredados pela reação
de tais tentativas predatórias. A lei do karma. O Prabhupada está falando da lei do karma, da lei da ação e reação. Na verdade, os ecólogos estudam isso e nos advertem sobre isso. Eles dizem que o que nós estamos passando agora, em termos de mudança climática, aquecimento global e ameaça de não termos, de escassez de alimentos, ameaça de escassez de alimentos, se deve a uma reação de nossas atividades do passado. Nossas atividades do passado não éramos sensíveis ao meio ambiente. E, em nome do desenvolvimento, inclusive do desenvolvimento industrial, fizemos todo tipo de depredação ao meio ambiente. E agora estamos pagando essa reação. É o que o Prabhupada está dizendo aqui. Para concluir, vamos ao final, quando o Prabhupada também solta a última bomba. Tá? Ele seguiu bem o parâmetro da ABNT, né? Das normas técnicas de como produzir o texto. E aqui ele está dizendo: as observações de Kunti Devi apontam justamente para isso que ele vem falando sobre o abuso, etc. Ela deseja que a misericórdia de Deus seja-lhes concedida para que a prosperidade natural seja mantida por sua graça. Então, Prabhupada conclui assim, de maneira magistral. Aqui não dá para continuar a ler o Bhagavatam. Nesse verso é preciso parar, silenciar e refletir. Não dá para engatar no verso 41, 42 e concluir. Não dá. É necessário parar, dar um break e então pensar o que Prabhupada está dizendo, o que a Rainha Kunti está dizendo, se localizar dentro desse universo de instruções, de informações, esse universo de demonstração, de revelar a mente em confiança, como a Rainha Kunti está fazendo publicamente. Várias pessoas estão presentes ali. É necessário parar e refletir. Eu vou parar por aqui. Eu não sei se há perguntas, o Prabhu Chaitanya Gosai pode me dizer, não sei como é o sistema com essa nova plataforma, mas a gente pode parar por aqui, dando a oportunidade de receber essa resposta, se há perguntas. E eu sugiro que vocês reflitam sobre esse tema. Dá um break, para tudo. Vamos pensar nisso. Vale a pena. Depois vocês continuam. Muito obrigado. Todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada. Obrigado a vocês.